Mas vamos ouvir o que é que Deus tem a falar conosco, né? Que é o mais importante de tudo. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. E o pastor dá continuidade ao tema o verdadeiro cristianismo. E hoje nós vamos falar sobre a incredulidade perversa. É um subtítulo, um subtema. O tema é o verdadeiro cristianismo. E hoje vamos englobar a incredulidade perversa. Todos encontraram? Atos capítulo 4, versículo 8 em diante, que diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo fale coisas profundas à igreja nesta noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus soberano, Deus bendito, glória de Israel, Senhor de nossas vidas, autor e consumador da nossa fé, aqui estamos nós, Senhor, reunidos em obediência à Tua palavra. Nós somos obedientes ao Teu mandamento. O Teu mandamento diz para nós não deixarmos de congregar. Uma vez que o Senhor nos tirou das trevas para a Tua luz, uma vez que o Senhor nos colocou como membros do corpo de Cristo, como parte da família de Deus, nós não podemos deixar de obedecer a Tua palavra. E por isso estamos aqui hoje, Senhor, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, para aprendermos coisas profundas de Deus, para alimentarmos o nosso espírito com um alimento sólido. Então fala-nos nessa noite, fala aos Teus pequeninos, fala aos Teus escolhidos, fala às ovelhas do Teu rebanho, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus desde a eternidade. Usa-me como instrumento da Tua vontade, usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu e vocacionou sobre o Teu rebanho. Dá-me a capacidade, Senhor, de explanar a Tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem de Ti. E eu te peço isso em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, você lembra que há 2 semanas passadas, antes de eu viajar para Natal e para Recife, quando eu pregava a última mensagem sobre esse tema, o verdadeiro cristianismo, que nós vimos aqui na igreja, que depois que aquele coxo de nascença foi curado, se juntou uma grande multidão na porta do templo chamada Formosa. Todo mundo curioso para ver o que tinha acontecido, e eles viram realmente aquele homem que eles conheciam muito bem, aquele homem que nasceu paralítico, aquele homem que durante muitos anos, todos os dias, rotineiramente, era levado e colocado ali sentado na porta do templo para estender a mão e pedir esmola às pessoas que para ali se dirigiam. E de repente, eles veem que aquele homem agora estava andando, agora estava saltando e agora estava louvando a Deus. E lembra que eu disse aqui à igreja que a primeira providência de Pedro, quando viu aquela multidão olhando para ele e João, todo mundo pasmo, todo mundo cheio de assombro, né? A primeira providência que Pedro fez foi começar uma pregação explicando àquela multidão o que tinha de fato ocorrido com aquele homem.
Lembra que eu disse, olha, a primeira preocupação de Pedro foi negar veementemente que ele e João tivessem algum poder especial, tivessem alguma unção especial, que tivesse sido responsável por aquele milagre, por a cura daquele homem. Ele disse, não, nós não temos unção nenhuma especial, não fica olhando para nós como se nós mesmos tivéssemos tido algum poder que tivesse podido fazer esse homem andar. Então Pedro deixou bem claro, absolutamente bem claro, que fora o Senhor Jesus Cristo que havia operado o milagre na vida daquele homem. Ele disse, não fomos nós, foi Jesus, foi o poder de Deus, foi o Deus Todo-Poderoso que fez esse paralítico andar. E dessa forma, com essa atitude, Pedro exaltou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Bom, só que agora, nós chegamos num ponto que mostra quais foram as consequências desse evento. Teve consequência. Qual foi o efeito que esse milagre, um estrondoso milagre, um paralítico de nascença andar, imagina, né? Qual foi o efeito que isso aqui causou sobre as autoridades daquela época? Que é o que nós vamos começar a ver agora. Veja aqui em Atos capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pasmem, irmãos. Mas o resultado daquela pregação de Pedro, o resultado daquele milagre extraordinário, de um paralítico de nascença andar, foi que vieram de lá os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, e prenderam Pedro e João. Mas os prenderam por quê? O que levou esses homens, essas autoridades político-religiosas, a prender os dois apóstolos? Está aqui, ó. Ressentidos por eles ensinarem o povo. Eles estavam ressentidos porque Pedro e João estavam ensinando a verdade ao povo. Então eu quero que você veja que desde o primeiro século, que as autoridades políticas e religiosas detestam que se ensine ao povo a verdade. E hoje é exatamente a mesma coisa. Quando a verdade é ensinada ao povo de Deus, ou quando a verdade é ensinada ao povo secular lá fora, as autoridades políticas não gostam. Eles querem que o povo seja sempre ignorante, que o povo não tenha consciência dos seus deveres, sabe? Que o povo não tenha consciência do seu papel de cidadão, dos seus direitos de cidadão. Eles não querem isso. Eles querem um povo ignorante. No mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Quando a verdade é ensinada às pessoas, as autoridades religiosas, elas ficam muito iradas, elas ficam ressentidas, elas ficam nervosas. Só que hoje, como eles não podem fazer o que fizeram aqui, ó, e colocar quem prega a verdade na prisão, o que é que eles fazem? Eles caluniam. Não dá para prender, não dá para colocar na prisão. Então vamos caluniar, vamos tentar desmoralizar quem está ensinando a verdade ao povo. Bom, no versículo 5, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então, aqui nós estamos vendo a primeira perseguição sofrida pela igreja cristã. Veja, uma perseguição que teve início porque as autoridades daquela época rejeitaram a mensagem de Deus. Aliás, essa é a característica, meus irmãos, de todas as outras perseguições que a igreja de Jesus tem sofrido até hoje, e de todas as perseguições que ela ainda irá de sofrer até o dia de Jesus voltar. A perseguição, ela sempre surge em consequência da incredulidade, em consequência da rejeição à verdade do Evangelho. Então tudo isto aqui que aconteceu nessa época explica de uma maneira tremenda, né, essa incredulidade terrível que existe hoje
de uma maneira tão forte, tanto nas pessoas que estão lá fora no mundo, como também na vida de muitas que estão dentro das igrejas, que se dizem crente, que tem Bíblia debaixo do braço, viu? Mas que na verdade não passam de incrédulos. Então a pergunta é: por que existem pessoas rejeitando veementemente o Evangelho, tanto lá fora da igreja como dentro das igrejas? Você sabe que tem gente que vive dentro da igreja aí e rejeita o Evangelho, não aceita a verdade da Bíblia, não aceita a verdade da palavra de Deus. Por que muitos que se dizem crente, por que muitos que se dizem cristão também rejeitam o Evangelho? Bom, vamos deixar Jesus responder isso. Abra a tua Bíblia agora no livro de João. Vamos ouvir da boca do próprio Senhor. Ele vai responder por que isso. João capítulo 8, versículo 43. Nesse momento aqui do ministério terreno de Jesus, como aconteceu em muitas outras oportunidades, Jesus se deparou com um grupo de judeus que ouviam seus ensinamentos, ouviam a sua palavra e rejeitavam a palavra dele. Não criam, não recusavam a palavra. E aí Jesus se vira para essa gente, e como tem gente que faz a mesma coisa hoje, né? Ouve a palavra da graça, ouve a verdade do Evangelho, e mesmo assim rejeita violentamente. Então Jesus perguntou: qual a razão por que vocês não compreendem a minha linguagem? Por que vocês não compreendem o que eu falo? Por que vocês não compreendem o que eu ensino? E ele mesmo respondeu para o povo: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quer dizer que há pessoas nesse mundo que têm uma incapacidade de ouvir a palavra. Não é ouvir com esses ouvidos aqui, orelha de carne, não. Com esse aqui todo mundo ouve. É uma incapacidade de ouvir com ouvidos espirituais. Porque com esses ouvidos aqui todo mundo ouve, todo mundo aqui não está ouvindo. Pode ter gente que crê, pode ter gente aqui que não crê, mas está ouvindo com esses ouvidos aqui, sabe? É porque vocês são incapazes de ouvir. Só pode ouvir a palavra, só pode compreender a palavra quem tem tímpanos de ovelhas. Quem é cabrito nunca vai entender a palavra. Aí no versículo 44, ele disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Que coisa, hein? Quer dizer que há pessoas nesse mundo que são filhas do diabo. E por serem filhas do diabo, jamais vão compreender a palavra de Deus. Pode pregar, pode evangelizar, você pode mostrar a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, pode pegar a Bíblia, botar no liquidificador, botar leite, moer, beba a Bíblia, bebe a Bíblia, não vai entender nada. Não tem jeito. Não adianta. Pode mandar abrir a cabeça, manda o cirurgião abrir, fazer uma cirurgia no cérebro, bota a Bíblia lá dentro, não vai entender. Por quê? Nascem, vivem e morrem rejeitando a palavra, porque são filhos do diabo. Olha o exemplo aqui que ele citou. Agora, leia no versículo 47. Versículo 47. Jesus deixou a coisa mais clara ainda. Quem é de Deus? Quem é de Deus aqui, diga amém. É fácil dizer que é de Deus, né? Amém, sou. Não, mas isso não prova que é de Deus não, viu, querido? Isso aí não prova que é de Deus, viu? O que prova que é de Deus é isso aqui, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouve, crê, obedece, se submete. Não é só dizer amém, eu sou de Deus. Isso aí todo mundo diz. Não, o que prova, quem é de Deus, Jesus, olha, quem é de Deus de verdade, ouve a palavra de Deus. Aí disse para eles: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É por isso que vocês não me dão ouvidos, é por isso que vocês não creem, é por isso que vocês não compreendem o que eu falo, porque vocês não são de Deus. São de quem? Do diabo. Filhos do diabo. No capítulo 10, vira a página, um pouquinho à frente. 2 páginas à frente. João capítulo 10, versículo 26. Olha como ele outra vez repete: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
Olha, vocês não creem. O que a igreja tem ensinado? Não, quando uma pessoa não crê, é porque ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o poder na mão de crer ou de não crer, de aceitar ou de não aceitar. Não, senhor, absolutamente não. O homem não tem livre-arbítrio, o homem está morto em delitos e pecados. Se não for a Deus salvar o homem, ninguém se salvaria. Então, quando uma pessoa não crê, não é porque ela usou o livre-arbítrio para não crer, não. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem não é ovelha de Jesus é cabrito do outro. Jamais vai crer, jamais vai se submeter. Por isso que você vê, eu quero que você perceba, que há uma coisa absolutamente diabólica nessa hostilidade violenta que essas autoridades aqui fizeram a Pedro e João. Pedro e João, meus irmãos, tinham feito um bem tremendo a um homem que era coxo de nascença. Dá para você imaginar isso? Um homem que nasceu paralítico, um homem que há muitos anos a única coisa que podia fazer é ser colocado na porta do templo, ficar estendendo a mão e pedindo uma esmolinha, pelo amor de Deus. E de repente vem Pedro e João, o poder de Deus se manifesta e aquele paralítico de nascença começa a andar. E como é que de repente vem as autoridades políticas e religiosas e pegam os dois apóstolos e lançam dentro de uma prisão? Não tem uma coisa assim diabólica nisso aqui ou não tem? Mas olha, não foi esse milagre aqui que aborreceu tanto aquelas autoridades políticas e religiosas. Não foi o milagre em si, não. O que deixou aquelas autoridades terrivelmente aborrecidas foi o ensino de Pedro. Foi a pregação de Pedro. Olha, e não é de se espantar com isso não, viu, meu irmão? Porque eles já tinham feito o mesmo com o Senhor Jesus tempos atrás. Eles fizeram o mesmo com Jesus, e Jesus profetizou naquele tempo que fariam o mesmo com os seus discípulos. Você quer ver? Aqui mesmo em João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 18. Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, o mundo aion, o mundo da perdição, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Agora vá para o versículo 20. O Senhor continua e diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Você está vendo? Jesus fala, da mesma maneira que eles perseguiram a mim, eles vão perseguir a vocês. Se prepare, vai ser a mesma coisa. Agora, observe, irmãos, a primeira coisa que o incrédulo faz é se voltar contra os mensageiros da palavra. Eles pegaram Pedro e João e os lançaram dentro de um cárcere, dentro de uma prisão. No dia seguinte, se reúne toda a cúpula político-religiosa de Jerusalém, colocaram Pedro e João no meio e começaram a interrogá-los, começaram a interrogar os dois apóstolos. Então, esses homens, eles estavam revoltados com a pregação de Pedro. Foi a pregação da verdade que os incomodou. Mas ao mesmo tempo, eles estavam tremendamente intrigados com o milagre de um paralítico de nascença andar. Porque o milagre era um fato notório, eles não tinham como negar isso. Toda a cidade conhecia aquele homem, a família do homem sabia que ele era paralítico de nascença e agora estava lá andando, saltando e louvando a Deus. Eles estavam intrigados com o milagre. Mas o que os aborreceu terrivelmente foi a pregação. Bom, volte aqui em Atos 4. Atos capítulo 4. Vamos ler outra vez do versículo 8 em diante. Colocaram Pedro e João no meio, né? E diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, quer dizer, dirigido pelo Espírito, né? Lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação
e nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aí no versículo 13 diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, a ousadia, a coragem, né? Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha, vendo a intrepidez de Pedro e João, disse, puxa vida, esses homens, rudes pescadores da Galileia, era para estar se tremendo todo. Eles estavam diante das maiores autoridades políticas e religiosas de Israel. Era para eles estarem se tremendo, caramba, em que situação nós nos metemos, que enrascada que nós estamos, o que é que nós vamos fazer diante desses homens poderosos? Foi o contrário. Pedrinho, cheio do Espírito Santo, começa a falar com intrepidez, e aqueles homens começam a sentir um calafrio correr pela espinha, meu irmão. Aí vendo a intrepidez de Pedro e João, e sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, você vê, quando eles perceberam que Pedro e João eram homens sem estudo, nunca tinham estudado, iletrados, nunca tinham frequentado a escola, não tinham nenhuma cultura, olha, ficaram admirados. Dois simples pescadores da Galileia, homens de uma linguagem simples, que não tinha aquele artificialismo tão apreciado, né, pelos líderes e pelas autoridades. Como eles falam coisas artificiais. Você ouve um político falar, é aquela coisa artificial, aquela coisa programada, né? Você ouve a maioria dos líderes religiosos de hoje, é a mesma coisa. Falam e não dizem nada. Então Pedro e João não. Então eles começaram a perguntar uns aos outros, como é possível esses rudes pescadores pregarem dessa maneira? Como é que é possível? Como é que eles podem ensinar o povo coisas que nós nunca ensinamos? Nós que nos julgamos os papas da religião, nós que nos julgamos os homens mais cultos, nós que estudamos, nós que cursamos as faculdades, nós que temos diploma, nós que temos aqui no dedo um anel de doutor, como é que esses homens ensinam coisa que nós nunca conseguimos ensinar ao povo? Esse era o problema. Aliás, acontece a mesma coisa hoje. Quantas vezes os irmãos vêm aqui e me contam, pastor, olha, quando eu era de tal igreja, quando o pastor soube que eu estava vindo aqui fazendo seminário, quando eu mostrava as aulas, quando eu falava da graça de Deus, quem está ensinando isso? Pastor Carlos Magno. Quem é pastor Carlos Magno? Pastor Carlos Magno, ele não tem faculdade de teologia, ele não tem curso superior, como é que ele pode ensinar essas coisas? Como é que ele pode pregar dessa maneira? Como é que ele pode ensinar ao povo coisas que nós nunca ensinamos? Quantos de vocês aqui? Você quer ver? Quem aqui é crente há mais de 10 anos? Levante a mão. Muito bem. Eu vou ficar nos 10 anos mesmo, vou nem perguntar mais não. Vou perguntar quem é 20, 30 não. Só tá bom, de 10 por diante. Quantos de vocês, em mais de 10 anos de crente, nunca ouviram pregar sobre as coisas que você tem ouvido aqui nessa igreja? Levante a mão. Nunca ouviu. Olha aí. Está vendo? Todo mundo de mão levantada. Ó. É isso que incomoda. Turma está aí, anel no dedo. Eu sou formado em doutor em divindade. Aí parece que o doutor em divindade vai falar coisas tremendas, né? Vamos receber agora o reverendo. Aí sobe o reverendo. Reverendo é Jesus, irmão. Essa coisa de ficar chamando o homem de reverendo. Reverendo é o Senhor Jesus Cristo. Sua santidade o Papa. Sua santidade o Papa. Sua santidade é o Senhor Jesus Cristo. Sua bestialidade o Papa. Pega bem. Aí cai bem. Aí está certo. Mas sua santidade? Não. Absolutamente não. Então, como eles hoje não podem lançar na prisão, eles ficam enfurecidos, eles ficam com raiva, eles ficam nervosos, mas não pode lançar o pastor Carlos na prisão, nem outros que pregam a graça de Deus pelo mundo afora. Aí eles tentam
de todas as formas e maneiras, desqualificar o mensageiro de Deus. Ah, esse pastorzinho, isso veio da Universal, isso não vale nada. Ei, dá ouvido a isso, dê ouvido a mim, eu tenho faculdade de teologia. Eu sou PhD. Eu sou THD. Eu sou DD, doutor em divindade. Então, sabe, tenta desqualificar. Eles ridicularizam. Ficam fazendo chacota. O quê? Predestinação? Oh, preexistência. Como é que é a história? Ele prega lá que salvo uma vez, salvo para sempre. Ele prega que Deus é soberano, que o homem não manda em Deus, que o homem não tem livre-arbítrio, que Deus é que decide tudo. Heresia, heresia, heresia. É assim ou não é assim? Heresia! Como é que pode ter gente que acredita nisso? Como é que pode ter gente que dá ouvido a essas bobagens? Só que tem uma coisa que eles não sabem, meus irmãos. Eles podem até se livrar dos mensageiros, mas eles jamais vão poder se livrar da verdade do Evangelho de Deus. Jamais, 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 jamais. Outra coisa, quando se rejeita a verdade, está se rejeitando um ensino que dá paz, um ensino que dá segurança, está se rejeitando um ensino que dá descanso, que apresenta Deus como um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus forte, um Deus todo-poderoso, um Deus misericordioso. Quando se rejeita o Evangelho da graça de Deus, está se rejeitando isso. Porque quem ouve mensagens da lei ou da iniquidade, não tem descanso, não tem paz, fica com medo de diabo, de demônio, vê demônio por todo lado. O demônio é apresentado como um ser muito mais forte do que Deus. Se fala mais no diabo do que em Deus, né, minha irmã? Você vai num culto, o cara fala 5.480 vezes o nome do diabo, 2 vezes o nome de Jesus. Não porque o diabo, cuidado com o diabo. Olha, o diabo vai te pegar, o diabo vai destruir teu casamento. Olha, cuidado que ele está ali na porta, viu? Esperando você sair. Se você der uma bobeira, ele te pega. Quem é que tem paz com um negócio desse? Quem é que aguenta um negócio desse? Eu falei alguma bobagem? Você quer ver só? Quem é que morria de medo do diabo aqui? Do demônio? Levante a mão. Ó, todo mundo. Até eu. Eu tinha medo também. Se eu tinha uma dor de barriga, uma cólica, eu já dizia assim: será que é ele? Sério? Verdade, irmãos. Aí eu chamava um outro colega, dizia: vem cá, ora por mim aqui. Eu acho que o demônio está querendo me pegar. Manda ele sair. E o cara vinha, botava a mão, o demônio está na barriga dele. Imagina um pastor dizer que o demônio estava na barriga. Então, quando se rejeita o Evangelho da graça de Deus, está se rejeitando o ensino que condena o adultério, que condena o homicídio, que condena a cobiça, que condena a inveja, que condena o ódio, que condena a prostituição. Está se rejeitando o ensino que combate os falsos profetas, combate os falsos pastores, combate as falsas igrejas, combate o falso evangelho, combate o grande comércio da fé. Qual é a palavra hoje que combate falso pastor? Nenhuma. Pelo contrário, a palavra que se prega diz que todos são de Deus. Não, eles estão ali mandando todo mundo dar o dinheiro e voltar a pé, mas é de Deus. É em nome de Jesus. É que Deus usa cada um de uma maneira. Que história de Deus usar cada um de uma maneira? Quando se rejeita o Evangelho da graça de Deus, está se rejeitando um ensino que exige do homem amor, que exige bondade, que exige misericórdia, que exige compaixão, que exige fidelidade, que exige mansidão, que exige consideração, que exige mútua honestidade. Uma honestidade mútua entre as pessoas. É isso que se rejeita. E aí dá para você perceber a tragédia que é a incredulidade. Eu vejo lá fora a sociedade ímpia sempre pronta a dar crédito a qualquer ensino.
Olha, qualquer ensino que aparece no mundo, a sociedade está sempre pronta a acreditar. Acredita em horóscopo, acredita em tarô, eles acreditam em imagens, eles acreditam em velas acesas, eles acreditam em trabalho de macumba, eles acreditam em qualquer coisa que aparecer. Mas rejeita a verdade de Deus. A verdade eles não querem nem ouvir. Porque nem dá ouvidos à verdade. Mas é assim ou não é assim? Mas o mais grave, meus irmãos, é que nós temos visto esta mesma loucura da incredulidade e muitos que estão hoje aí dentro das igrejas e que se dizem cristãos. Nós temos visto a mesma coisa. Estão sempre prontos a crerem em coisas absurdas. Por exemplo, como é que as pessoas se dizem de Deus, se dizem cristãs e creem nessa papagaiada que acontece aí em muitos lugares, chamada cair pelo poder de Deus? A pessoa vem, o sujeito tira o paletó, o pastor Benihim, não chamam nem esse cara de pastor, lá dos Estados Unidos faz isso. Aí está todo mundo aí, eles ficam de pé, tira o paletó, eu tenho a unção de fazer você cair pelo poder de Deus, vou jogar meu paletó para o alto, quando ele cair, vai todo mundo cair aí, e cai todo mundo. E acreditam nisso. A unção do riso. Quem já ouviu falar nisso? Levanta a mão. Para quem não ouviu, isso virou moda, viu, irmã? Igreja que diz, olha, aqui nós temos a unção do riso. Aí, determinada hora do culto, diz que o Espírito Santo começa a manifestar a unção do riso. Acho que o pastor, sem motivo, sem razão, começa a... Aí o outro começa, o outro, daqui a pouco está toda a igreja gargalhando. E ninguém consegue parar. O que é isso? O que é isso? A unção do riso. Oi? Por que acontece isso? Por palhaçada. Por palhaçada, só por isso. Entendeu? Só por palhaçada. Sempre prontos a darem crédito a quem promove corrente de libertação. Você vê, quem prega a verdade não tem crédito. Agora, se chegar pregando corrente de 12 semanas, mandando o povo colocar copo com água na frente do rádio, pegando sal grosso, jogando no chão e dizendo, você vai passar aqui em cima e Deus vai abençoar a tua vida. Isso eles dão crédito. Olha, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas, que se dizem cristãs, sempre prontas a acreditarem que o demônio pode voltar com mais 7, que não pode ir à praia, que se virou crente, não pode a mulher mais cortar o cabelo, que uma mulher se é crente, não pode usar um brinco, não pode usar uma joia. Onde está isso aqui na Bíblia? Proíbe as mulheres de se depilar em alguns lugares. É até falta de higiene. Quer dizer, mas rejeitam a verdade sagrada. E rejeitando a verdade sagrada, eles estão prontos a praticar o exercício do auto-engano. Qual é o exercício do auto-engano, pastor, que essa gente pratica? Eles começam a imaginar que todo mundo é filho de Deus. Não é isso que se crê nas igrejas? Não, todo mundo é filho de Deus. Agora tem uns que aceitam a salvação, outros rejeitam. Deus não pode fazer nada. Não, é filho de... Não, que história todo mundo é filho de Deus? Eles começam a acreditar que todo mundo, quando morre, vai para o céu, como os católicos acreditam. Pensa que o céu é depósito de lixo. Não, o céu não é depósito de lixo não, meu querido. O sujeito vive a vida inteira fazendo coisa errada, não dá a mínima para Deus. Às vezes é um bandido, mata, estrupa, sabe, faz tudo que não presta. Aí morreu. Aí pega o corpo do bandido, bota lá e vai ao padre. Pega aquele negocinho com água benta. Eu quero dizer a família lutada. Ele não prestava não, era um safado mesmo, sabe? Bandido de pior qualidade. Mas graças a Deus que ele agora está nas mãos do Pai.
Mas é assim ou não é assim? E a família acredita. Não, ainda bem que agora descansou. Pelo menos agora está com Deus o bichinho, né? Com Deus está com o diabo. Com Deus não, meu irmão. Mas com Deus de jeito e qualidade. Porque a verdade que eles rejeitam diz exatamente o contrário. Não sou eu que estou dizendo, não. É a verdade que ele rejeita que diz isso. Vocês querem ver? 1 aos Coríntios, capítulo 6. Primeira epístola de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 em diante. Posso ler? O apóstolo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha, e estava falando para a igreja. Não estava falando para os incrédulos não, hein? Falando para uma igreja. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Falar em efeminados, rapaz, tem uma lei que está sendo votada em Brasília que é brincadeira, viu? Né? Oi? Eles estão votando uma lei em Brasília que já foi aprovada na Câmara. Se for aprovada pelo Senado e o presidente sancionar, não se pode mais nem pregar contra o homossexualismo. É crime. Da cadeia, e cadeia braba. Um absurdo. Um absurdo. Se aprovar, eu vou pregar. Pode prender. Entendeu? Você acha que eu vou me submeter a isso? Você acha que eu vou me curvar diante disso? Isso é uma imoralidade, rapaz. Isso é uma imoralidade. Nós amamos todas as pessoas. Independente de crença, independente de sexo, de qualquer coisa. Mas nós odiamos as perversões. Eu já tinha falado nisso muito antes, né, no rádio. Se eu fosse um governador de uma cidade, um prefeito, não tinha parada gay não, meu querido. Mas não tinha mesmo. Você vai fazer parada gay lá nos quintos dos infernos. Que história é essa? Que afronta a sociedade, que afronta a família, que afronta os nossos filhos. Aí o teu filho fica vendo aquilo que a televisão mostra como uma coisa boa. Não, temos que respeitar. Eles também são gente. É a opção deles. Eles optaram por isso. Aí o teu filho diz, eu também posso optar, é? Quer dizer que eu posso decidir ser gay? E aí, como é que fica a história? Amanhã a tua filha diz, não, é normal, ó. Uma mulher ser lésbica, querer viver com outra mulher é coisa normal. Não, não é normal, não, é anormal e é diabólico. Deus criou Adão e Eva. Se Deus quisesse homossexualismo, ele criava Adão e Ivo. Era Adão e Ivo. Não, ele criou Adão e Eva. Entendeu? Então está aqui, ó. Nem efeminados. Essa turma da parada gay vai parar nos quintos dos infernos. Lá eles vão fazer parada gay à vontade, o resto da vida queimando lá no fogo eterno. Né? Nem sodomitas, nem ladrões. Adivinha que eu lembrei quando eu falei nem ladrões? Vocês lembraram de quê? Hã? De quem? Senado Federal. Lembraram deles, não? Nem ladrões. Nem avarentos. Nem bêbados. Nem maldizentes, fofoqueiros. Faladores, linguarudos, né? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo disse, olha, quem pratica essas coisas habitualmente na sua vida não tem chance, não é de Deus. Ponto final. Pastor, mas espera lá. Mas quantos crentes foram isso aqui no passado? Pois é, dissestes bem, foram, não são mais. É o que ele diz no versículo 11.
Ele diz: tais fostes alguns de vós. Olha, todo crente é ex alguma dessas coisas horríveis aqui. Todo ele. Ou algo parecido com isso aqui, né? Tais fostes alguns de vós. Mas o que aconteceu que não é mais? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha, tem muita gente dentro da chamada igreja evangélica praticando essas coisas aqui, viu, irmão? Está dentro da igreja, aquela aparênciazinha de crente, Bíblia debaixo do braço, não porque Jesus, não porque a paz do Senhor, não porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas a palavra da verdade diz que não são crentes. Diz: ó, quem pratica não pode fazer parte do reino de Deus. Não pode. Né? A prática habitual, repetitiva, né? Aquela coisa que faz parte da vida do indivíduo, que não para nunca. Bom, só que eu vejo uma coisa muito interessante aqui em relação à incredulidade. O que eu vejo de muito interessante em relação à incredulidade? É que os incrédulos, irmãos, eles têm muita pouca coisa em comum. E é isso que eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Eu queria que você observasse que a incredulidade, ela consegue reunir pessoas que são completamente diferentes uma das outras. Ela consegue reunir pessoas que às vezes até são antagônicas entre si. Como assim, pastor? Olha, isso acontecia no início da igreja, aconteceu, e continua sendo assim nos dias de hoje. Eu vou explicar para você. Vamos voltar lá em Atos capítulo 4. Isso é curiosíssimo, viu? Atos capítulo 4. Leia o versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus. Aí no versículo 5 ele completa, né? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os senadores, os deputados, os vereadores daquela época, né? Os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, aqui está a composição do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o Supremo Tribunal dos Judeus naquele tempo. Então veja que aqui estão homens, irmãos, que praticamente não tinham nada em comum. Vamos ver, por exemplo, os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram essencialmente políticos. Eram políticos, sempre preocupados com posições importantes, sempre preocupados com poder, com governo, com relacionamento entre o país dele e os outros países. Esses homens, esses saduceus aqui, eles eram mestres naquele tempo em fazer intriga, em promover conspirações dentro dos governos. E aí a gente começa a ver que os políticos continuam o mesmo. Assim como eles eram há 2000 anos atrás, continuam sendo a mesma coisa no dia de hoje. Então, na verdade, eles eram oportunistas. Esses saduceus, eles não queriam nada com Deus. Eles só queriam tirar proveito da religião. Se envolviam no meio da religião para poder tirar proveito. Não fazem a mesma coisa hoje? Quando chega a época de eleição, meu irmão, aí eles se aproximam. Aí querem se envolver, querem participar de culto. Diz até que se convertem, né? Aí quando a turma vota nele, que acaba a eleição, desconverte. Entendeu? Oportunistas. Então, os saduceus, eles não criam em ressurreição. Eles não criam na existência do céu, na existência do inferno. Para eles, pessoa morreu, acabou tudo ali. Não criam em anjos, não criam em espíritos. Eram pessoas totalmente materialistas. Olha o tipo dessa gente. Agora veja aqui o caso dos escribas, dos anciãos, dos sumos sacerdotes. Esses outros,
eles já criam na ressurreição, eles acreditavam na existência dos anjos de Deus, eles criam no juízo eterno, eles acreditavam na existência do céu, eles acreditavam na existência do inferno. Quer dizer que um contraste violento, um contraste tremendo entre os saduceus e os outros. Não é um contraste muito grande. No entanto, estavam todos ali juntos, se opondo à pregação de Pedro e João. Você está vendo como une pessoas, às vezes até de crenças completamente diferentes, completamente antagônicas. Não era nem para se juntarem, né? Mas se juntavam para se oporem à verdade de Deus. Aliás, aconteceu um episódio muito semelhante a esse, que Lucas registrou. Lucas, capítulo 23, versículo 11 e 12. Diz assim: mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou Jesus com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Aí o versículo 12 diz algo interessantíssimo. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Você vê, Herodes e Pilatos, eles eram inimigos mortais. Eles se odiavam um ao outro. Mas quando Jesus se tornou o tópico da discussão, Herodes e Pilatos se reconciliaram, se tornaram amigos outra vez, se uniram em oposição ao Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó. No tempo de Paulo, aconteceu a mesma coisa. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 22. Olha o que Paulo diz aqui. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E aí você tem aqui, outra vez, um grande contraste entre judeus e gregos. Por quê? Porque os judeus, eles consideravam os gregos um povo separado de Deus, um povo que não possuía a palavra de Deus, um povo que só queria saber da filosofia, sabe, dos seus filósofos. Consideravam isso. Mas o grego, por sua vez, considerava os judeus um povo ignorante, um bando de fanáticos religiosos. Olha o disparate entre um e outro. E esses gregos aí não estão com nada. Esses aí não tem nada a ver com Deus. Eles não têm a palavra de Deus. Eles são separados de Deus. Eles só querem saber do ensinamento dos filósofos deles. Aí ele dizia: e esses judeus? E vocês? Vocês são um bando de fanáticos, um bando de ignorantes, gentalha. Todavia, meus irmãos, nós os encontramos aqui unidos, juntos. O judeu quer sinais, o grego busca sabedoria, mas ambos concordam em rejeitar o evangelho que Paulo pregava. Está aqui, ó. Então a verdade é que a incredulidade une pessoas que não têm absolutamente nada em comum. Quando se trata de rejeitar a verdade, eles se unem muito rápido. Veja, por exemplo, católicos e protestantes. Eles se unem para rejeitar o evangelho da graça de Deus. Se unem rapidamente. Veja, por exemplo, as chamadas igrejas tradicionais e as chamadas igrejas renovadas ou pentecostais também se unem na incredulidade para rejeitar a verdade do evangelho da graça de Deus. Ou não se une? Se une. Junta um que é pentecostal, junta outro que é renovado. O pentecostal diz: isso aí não tem o Espírito Santo não. Essa turma da igreja tradicional não está com nada. Aí o tradicional diz: esses aí são todos fanáticos, tudo doido, negócio de Espírito Santo. Mas na hora de rejeitar o evangelho, se juntam. É um absurdo, né, irmão? Predestinação. Irmão, pronto, tá vendo que eu não creio nisso? Nem eu. Você não acha que é do diabo? Eu também acho. Olha aqui. Então todos eles, irmãos,
formam, na verdade, um conluio para juntos perseguir os pregadores da verdade, para juntos rejeitarem o evangelho da graça de Deus. Então é muito fácil a gente perceber que incrédulo não é só aquele que nega a existência de Deus, não, viu, irmão? Incrédulo é também aquele que crê que Deus existe. Até os demônios creem que Deus existe. Tiago diz isso, né? Então também são aqueles que creem que Deus existe, creem que Jesus é o Senhor, mas não obedecem ao evangelho. Também são incrédulos. Você quer ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. Paulo diz: e a vós outros, que sois atribulados, está falando do que vai acontecer quando Jesus vier. Nós que somos atribulados, né, receberemos alívio de Deus, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eu pergunto, o evangelho de nosso Senhor Jesus foi revelado a quem? Paulo. Olha quanta gente está dentro das igrejas e rejeita, não obedece ao evangelho da graça de Deus, não se submete à verdade do evangelho. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, quando Jesus voltar, Jesus vai se vingar dessa gente. Ele vem com chama de fogo, sabe, se vingando daqueles que não conhecem a Deus, incrédulos, que dizem que Deus não existe, que não tem Deus, e daqueles que dizem, não, Deus existe, Jesus existe, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não obedece o evangelho. Está aqui. Qual é a penalidade dessa gente? A eterna destruição. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. João diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha, irmãos, quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, sempre vai rejeitar a pregação da verdade. Às vezes a pessoa até está como membro de uma denominação, ela é membro de uma denominação qualquer, parece ser um crente, parece ser um cristão, tem Bíblia, fala dos milagres que Jesus realizou, fala das curas, fala das maravilhas de Deus, mas rejeita o evangelho da graça de Deus. Não crê, não aceita que Deus seja soberano, não aceita que Jesus derrotou o diabo, que Jesus colocou os demônios em algemas eternas. Não aceitam isso, né? No capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, ele diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha o que é que espera essa gente, viu? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, Pedro diz à igreja: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Quer dizer que há pessoas que foram postas nesse mundo para isso aqui, para tropeçar na palavra, para serem desobedientes. São aqueles anjos decaídos, são aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, e que aprove a Deus permitir que eles também assumissem um corpo de carne semelhante ao nosso. Deus disse: olha, a partir de hoje vai haver nesse mundo vaso de honra e vaso de desonra. A partir de hoje vai haver o joio e o trigo, a ovelha e o cabrito. Agora, quem é vaso de desonra, quem é vaso de ira, vai ser posto nessa terra para tropeçar na palavra, para desobedecer. Essa é a missão de vocês. Está aqui. Para o que também foram postos. Em Romanos capítulo 9,
Romanos 9, versículo 22. Paulo também diz algo a respeito. Ele diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, com muita paciência, né, os vasos de ira preparados para petição. Quer dizer que Deus suportou com muita paciência, e tem suportado, com que objetivo? Para mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Deus está dizendo assim: olha, eu estou tão irado com eles, com o que eles fizeram no céu, com o que eles fizeram no jardim do Éden com Adão e Eva, que eles vão assumir um corpo de carne, igual ao dos meus filhos, eles vão ouvir a palavra, não vão crer, eles vão desobedecer, eles vão fazer tudo o contrário, e no final, eu vou mostrar que eu sou o Deus Todo-Poderoso, vou demonstrar a minha ira, lançando eles no inferno, e vou mostrar que eu sou poderoso, dando vida àqueles que eles mataram. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o objetivo de Deus. Está claro, não está? Pastor, aí fala vasos de ira preparados para a perdição. Quer dizer que tem pessoas nesse mundo que foram postas nesse mundo para desobedecer, para tropeçar. E a Bíblia diz que são vasos de ira preparados para ir para o inferno. Deus colocou para ir com esse objetivo. São demônios encarnados, revestidos de carne. E nós, pastor, somos os vasos de misericórdia. Leia o versículo 23 e 24. Nós que cremos, né? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória ele preparou de antemão. Deus já tinha decidido de antemão, desde antes da fundação do mundo, que nós seríamos vasos de misericórdia, que nós seríamos pessoas submissas à sua palavra, que nós iríamos proclamar ao mundo as suas virtudes, os quais somos nós, Paulo diz, a quem também chamou. Olha, é Deus que chama, não é o homem que vem, é Deus que chama, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha, meu querido e minha querida, desde a eternidade, que Deus já havia decretado que esse era o teu destino, esse era o meu destino. Nós estávamos mortos em delitos e pecado, o Senhor veio de lá e fez o quê? Nos deu vida. Um eleito de Deus, ele pode estar entre os judeus, nas falsas religiões, enganado. Ele pode estar entre os gentios, fazendo corrente, participando de macumba, se lambuzando com óleo, acendendo vela para as almas, crendo nas imagens da igreja católica. Pode estar. Eu passei tantos anos lá. Eu frequentei macumba e acreditava, viu? Era inimigo de Deus. Mas no tempo de Deus, por ser filho dele, Deus o chama. Os quais somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E quem não é filho, continua lá. Você entendeu? Porque tem pessoas que nascem e morrem praticando o mal, nasce e morre idólatra, nasce e morre espírita, nasce e morre praticando coisas que Deus abomina, e não tem jeito. Aqui, ó. Pastor, e os outros? Deus chamou. Filho dele, vem cá. O pecado de Adão te colocou nessa posição aí. A serpente jogou sujo com Adão e Eva, enganou, iludiu Adão e Eva, fez ele desobedecerem a mim e causou essa situação aí. Mas você é meu filho, eu amo você. Vem cá. Agora deixa eles comigo, que eu vou demonstrar a minha ira e vou dar a conhecer a eles o meu poder. Para a gente terminar, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31. O Senhor Jesus disse assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele. Você vê que ele está falando a mesma coisa que Paulo disse lá, né? Tessalonicenses. Que ele virá em chama de fogo,
com seus anjos, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho, né? Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quer dizer que há nesse mundo o quê? Ovelhas e cabritos. Essa coisa que os pastores dizem aí, não, irmão, você era cabrito. Quando você aceitou Jesus, você se transformou em ovelha. Está pensando que Deus é cirurgião plástico? É cabrito, aí na hora de deixa eu fazer uma cirurgia aqui em você. Agora eu vou fazer você uma ovelha. Não. Quem nasce cabrito, morre cabrito. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Acabou. Você já viu uma mangueira se tornar um limoeiro? Um pé de limão? Você já viu uma vaca dizer assim, a partir da manhã eu sou galinha, e aquela vacona se transformar numa galinha? Impossível. Não tem como. Viu? Não tem como. Então ele diz, e porá, versículo 33, as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Olha, já separou. Ovelha à direita, cabritos à esquerda. Versículo 34, essa aqui eu gosto. Essa me dá regozijo na alma. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Venham, benditos, venham, meus filhos amados. Tome posse desse reino. Olha aqui, Deus criando novos céus, nova terra. Não vai haver mais choro, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais doença, não vai haver mais morte, não vai haver mais luto, não vai haver mais nada de ruim. Esse é o reino que está preparado para vocês. Venham, tomem posse dele. Vivam eternamente com Deus agora. Aleluia. Mas e a turma da esquerda? Não é o PT, não. Os cabritos aqui. Embora que nessa turma do PT a maioria é cabrito mesmo, né? Tudo comunista, eles não creem em Deus, né? Não é à toa que estão na esquerda. Versículo 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, se o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, quem são essas pessoas que estão do lado esquerdo? Anjos do diabo, revestidos de carne. Bora, vamos lá. Já foi preparado para vocês, para o diabo e seus anjos. O diabo já está lá, agora vai vocês juntos. Está aqui, ó. Em que lado você vai estar? À direita do Senhor ou à esquerda dele? Que voz você vai ouvir? Vinde, benditos do meu Pai, tomar posse do reino, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno? Isso é para a gente pensar, viu, irmão? Que lado eu vou estar? Quem vai estar à direita, a gente já sabe, é obediente à palavra, se submete a Deus, crê no Evangelho, crê na soberania de Deus, crê na vida eterna com Deus, crê que salvo uma vez, salvo para sempre, crê que na cruz Jesus fez a obra completa. Ele não fez 50%. Ele fez 100%. Quem crê não brinca com Deus, não zomba de Deus, não faz da igreja um clube de lazer, vai quando tem vontade, quando não tem vontade não vai.
Uma hora está firme, outra hora está no mundo. Não pode, irmão. Não pode. Então, creu, vai estar do lado direito. Vai tomar posse do reino. Vai viver eternamente com Deus. Não creu, só vai ter direito a ouvir isso aqui, ó. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai ter muita gente lá com isso aqui debaixo do braço. Porque não adianta ter Bíblia debaixo do braço não, viu, querido? Até porque Bíblia não é desodorante. Que bota embaixo do braço é desodorante. Carrega aqui. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é para estar aqui, ó, dentro do coração. Entra na mente, desce para o coração. Faz de você uma nova criatura. Amém? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito da vida falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Pode glorificar a Deus. Aleluia.